Como evitar preocupações e começar a viver, Dale Carnegie. Parte 2. Técnicas básicas para a análise das preocupações. 4. Como analisar e resolver os problemas que nos preocupam. Eu mantenho 6 servos honestos, eles me ensinaram tudo o que eu sabia. Seus nomes são: o que e por quê, quando e como e onde e quem. Rudyard Kipling. Será que a fórmula mágica de Willis H. Carrier, descrita na parte I, capítulo 2, resolverá todos os problemas que nos possam preocupar? Não, claro que não. Nesse caso, qual a resposta? A resposta é que devemos estar preparados para enfrentar qualquer espécie de preocupação, aprendendo os 3 passos básicos para a solução do problema. Esses passos são: asterisco 1. Reúna todos os fatos. 2. Analise-os. 3. Tome uma decisão e, depois, haja de acordo com a decisão tomada. 1. Tenho comigo 6 servos leais, que me ensinaram tudo o que aprendi. Os seus nomes são o que, por que e quando, como, onde e quem. Óbvio tudo isso? Sim. Aristóteles ensinou e pôs em prática esse método. E você e eu também devemos usá-lo, se quisermos resolver os problemas que nos atormentam e transformam os nossos dias e noites em um verdadeiro caos. Tomemos o primeiro passo. Reúna todos os fatos. Por que é tão importante conhecer os fatos? Porque, a menos que tenhamos consciência deles, não podemos nem sequer tentar resolver o nosso problema inteligentemente. Sem os fatos, tudo o que podemos fazer é andar agitados, confusos, de um lado para o outro. Opinião minha. Não? Essa foi a opinião, durante 22 anos, do extinto Herbert E. Hawkes, reitor do Columbia College, da Universidade de Columbia. Ele ajudava 200.000 alunos a resolver os problemas que os preocupavam e disse-me que a confusão é a causa principal das preocupações. Falou-me desta maneira: metade das preocupações existentes no mundo é causada por pessoas que procuram tomar decisões antes de ter conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Se tenho, por exemplo, disse ele, um problema que deve ser resolvido às 3 horas de terça-feira próxima, eu me recuso a tentar chegar a uma decisão antes da terça-feira. Enquanto isto, procuro concentrar todos os meus esforços para conhecer os fatos relacionados com o referido problema. Não me preocupo, não fico angustiado diante da questão. Não perco o sono. Esforço-me, simplesmente, por obter os fatos. E quando chega a terça-feira, o problema, se estou ciente dos fatos, habitualmente se soluciona por si próprio. Perguntei a Herbert E. Hawkes se isso significava que ele tinha acabado inteiramente com as preocupações. Sim, disse-me ele. Creio que posso honestamente dizer que a minha vida agora está quase totalmente isenta de preocupações. Descobri que se um homem dedicar o seu tempo para conhecer os fatos de maneira objetiva, imparcial, as suas preocupações comumente se dissiparão à luz do conhecimento. Permita-me repetir. Se um homem dedicar o seu tempo para conhecer os fatos de maneira objetiva, imparcial, as suas preocupações habitualmente se dissiparão à luz do conhecimento. Mas, o que é que a maioria de nós costuma fazer? Se nos preocupamos com os fatos, e Thomas Edison disse, com toda a seriedade, que não há expediente do qual o homem não lance mão para evitar o trabalho de pensar se nos preocupamos com os fatos. Procuramos,
como cães de caça, os fatos que confirmem o que já pensávamos e ignoramos todos os outros. Só queremos os fatos que justificam os nossos atos, os que se adaptam convenientemente às nossas ideias e desejos e justificam os nossos preconceitos. Bem afirmou André Malraux que tudo o que concorda com os nossos desejos pessoais nos parece verdadeiro. Tudo o que não concorda enche-nos de raiva. É de se estranhar, pois, que consideremos tão difícil chegar à solução dos nossos problemas. Não teríamos a mesma dificuldade se procurássemos resolver uma questão de matemática do ensino fundamental, partindo da pressuposição de que 2 mais 2 são 5. Não obstante, há uma porção de gente no mundo que faz da vida um inferno, para si mesmo e para os demais, insistindo em que 2 mais 2 são 5, ou talvez 500. Que podemos fazer diante disso? Temos de conservar as nossas emoções separadas dos nossos pensamentos e, como o afirmou o reitor Rox, procurar conhecer os fatos de maneira objetiva, imparcial. Isso não é fácil, quando estamos preocupados. Em tal condição, as nossas emoções se tornam mais fortes. Mas eis aqui 2 pontos que me auxiliam, quando procuro afastar-me dos meus problemas, a fim de poder ver os fatos de maneira clara e objetiva. 1. Ao procurar conhecer os fatos, imagino que não estou colhendo tais informações para mim, mas para outra pessoa. Isso me ajuda a formar uma opinião fria, imparcial dos fatos evidentes. Ajuda-me a deixar de lado as minhas emoções. 2. Enquanto procuro reunir os fatos relativos ao problema que me preocupa, imagino, às vezes, que sou um advogado que se prepara para argumentar em favor da parte contrária. Em outras palavras, procuro reunir todos os fatos contra mim, todos os fatos contrários aos meus desejos, todos os fatos que não gosto de encarar. Depois, tomo nota de tudo que foi a meu favor e contra mim e vejo, geralmente, que a verdade se encontra mais ou menos entre os 2 extremos. Eis o ponto a que estou procurando chegar. Nem você, nem eu, nem Einstein, nem a Corte Suprema dos Estados Unidos somos suficientemente brilhantes para chegar a uma decisão inteligente sobre qualquer problema sem primeiro obter os fatos relacionados com o referido problema. Thomas Edison estava ciente disso. Perto de sua morte, ele tinha 2.500 cadernos de anotações repletos de fatos relativos aos problemas que estava procurando resolver. De modo que a regra número 1 para resolver os nossos problemas é: reúna os fatos. Façamos o que Rox fazia. Não tentemos solucionar os nossos problemas sem antes reunir todos os fatos de maneira imparcial. Contudo, de nada nos valerá reunir todos os fatos do mundo, se não os analisarmos e os interpretarmos. Descobri, à custa de experiências difíceis, que é mais fácil analisar os fatos depois de ter tomado nota deles. Com efeito, o simples processo de descrevê-los numa folha de papel ajuda muito a pessoa a chegar a uma decisão razoável. Charles Kettering costumava dizer que um problema bem formulado é um problema meio resolvido. Permita-me que lhe mostre como é que tudo isso funciona na prática. Já que os chineses afirmam que um exemplo vale mais que 10.000 palavras, apresento-lhes então um exemplo de como um homem pôs perfeitamente em ação a técnica de que estamos falando. Tomemos o caso de Galen Litchfield, pessoa que conheço há muitos anos e que é um dos homens de negócios americanos mais bem-sucedidos no Extremo Oriente. O Sr. Litchfield estava na China, em 1942, quando os japoneses invadiram Xangai.
Eis aqui como ele me contou a sua história, durante uma visita à nossa casa. Logo depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor, começou Guerra Litchfield, eles apareceram aos milhares em Xangai. Eu era gerente da Asia Life Insurance Company. Eles nos enviaram um oficial, um almirante, para liquidar a nossa firma, ordenando-me que o auxiliasse em sua tarefa. Não havia, para mim, outra alternativa senão cooperar com tal emissário. Do contrário. Esse do contrário significava morte na certa. Como nada mais me restava fazer, comecei a cumprir as ordens recebidas. Mas havia uma parte de seguros, no valor de $750 mil, que deixei fora da lista que entreguei ao almirante. Deixei aquela parte de seguros fora da lista porque pertencia à nossa organização em Hong Kong e nada tinha a ver com o nosso acervo de Xangai. Contudo, receava, do mesmo modo, ver-me metido em maus lençóis se os japoneses descobrissem o que eu fizera. E logo descobriram. Eu não me achava no escritório quando a descoberta foi feita, mas o chefe dos guarda-livros estava lá. Ele me disse que o almirante japonês ficara furioso, pulara de raiva e me fizera terríveis ameaças, me chamando de traidor. Eu havia desafiado o exército japonês. Eu sabia muito bem o que isso significava. Seria atirado à Casa da Ponte. A Casa da Ponte. A câmara de torturas da Gestapo japonesa. Eu tivera amigos íntimos que haviam preferido matar-se a serem levados para tal prisão. Outros amigos haviam morrido lá após 10 dias de interrogatórios e de torturas. Agora era eu mesmo quem estava destinado à Casa da Ponte. Que fiz eu? Recebi tais notícias num domingo à tarde. Creio que poderia ter ficado horrorizado e, de fato, isso teria acontecido, se não possuísse uma técnica definida para resolver os meus problemas. Durante muitos anos, sempre que algum problema me preocupava, eu costumava sentar-me diante da minha máquina de escrever e bater 2 perguntas e responder a essas perguntas. 1. Por que motivo estou preocupado? 2. Que posso fazer para resolver tal situação? Eu costumava, antes, responder a essas perguntas sem tomar nota delas. Mas deixara de fazer isso havia muitos anos. Descobrira que tomar nota das perguntas e das respostas me esclarecia o raciocínio. De modo que, naquela tarde, fui diretamente ao meu quarto, na Associação Cristã de Moços em Xangai, onde me achava alojado. Sentei-me à máquina e escrevi. 1. Por que motivo estou preocupado? Tenho medo de que me joguem na Casa da Ponte. Datilografei então a segunda pergunta. 2. Que posso fazer para resolver tal situação? Passei várias horas pensando e escrevendo quais os quatiar ou cursos de ação que poderia seguir e sobre quais seriam as prováveis consequências de cada uma dessas ações. 1. Posso procurar explicar tudo ao almirante japonês. Mas ele não fala inglês. Se procurar explicar por meio de um intérprete, posso irritá-lo novamente. Isso significaria a minha morte, pois ele é cruel, e preferiria antes jogar-me na Casa da Ponte a dar-se o incômodo de discutir comigo a questão. 2. Posso tentar fugir. Impossível. Estou sendo vigiado. Tenho de permanecer atento, tanto dentro como fora do meu quarto, na A. C. M. Se tentar fugir, serei, provavelmente, capturado e morto. 3. Posso permanecer aqui em meu quarto e não me aproximar de novo do escritório. Se eu fizer isso,
Despertarei suspeitas ao almirante japonês, e ele provavelmente ordenará aos soldados que me prendam e atirem na casa da ponte, sem dar-me sequer a oportunidade de dizer uma palavra. 4. Posso ir para o escritório como faço habitualmente, segunda-feira pela manhã. Se eu o fizer, pode haver a possibilidade de que o almirante japonês esteja tão ocupado, que não pense mais no que aconteceu. Mesmo que pense, talvez já se encontre calmo e não me moleste mais. Se isso acontecer, estarei salvo. Mesmo que ele me moleste, ainda terei uma oportunidade de tentar explicar-lhe o que houve. De modo que, indo para o escritório segunda-feira pela manhã, como faço habitualmente, e agindo como se nada de mal houvesse acontecido, terei duas probabilidades de livrar-me da casa da ponte. Logo que pus isso no papel e resolvi aceitar o quarto plano ir para o escritório, como sempre, segunda-feira pela manhã senti-me imensamente aliviado. Quando entrei no escritório, na manhã seguinte, o almirante japonês já estava lá, com um cigarro a pender da boca. Examinou-me com o olhar, como sempre fazia, mas não disse nada. 6 semanas depois, graças a Deus, ele voltou para Tóquio e as minhas preocupações terminaram. Como já disse, salvei provavelmente a vida naquela tarde de domingo ao sentar-me diante da minha máquina de escrever. Traçando os vários passos que poderia dar e anotando quais as prováveis consequências de cada um deles, para chegar depois, calmamente, a uma decisão. Se não tivesse feito isso, poderia ter vacilado e cometido algum erro, pressionado pelas circunstâncias. Se não tivesse resolvido o meu problema e chegado a uma conclusão, teria passado a tarde de domingo inquieto e preocupado. Não teria dormido naquela noite. Teria ido para o escritório, segunda-feira pela manhã, com o aspecto de um homem esfalfado, cheio de apreensões. E só isso poderia ter bastado para despertar as suspeitas do almirante japonês e incitá-lo contra mim. A experiência me ensinou muitas vezes a enorme vantagem de se chegar a uma conclusão. E o fracasso em se chegar a um propósito determinado, a incapacidade de deixar de andar em círculo, que levam os homens ao colapso nervoso e a uma existência que é um verdadeiro inferno. Acho que 50% das minhas preocupações se dissipam logo que chego a uma decisão clara e definitiva e outros 40% desaparecem. Geralmente, desde o momento em que começo a pôr em prática a decisão tomada. Desse modo, afasto 90% de minhas preocupações, dando os seguintes passos. 1. Escrevo precisamente qual a causa das minhas preocupações. 2. Escrevo o que posso fazer para resolver a situação. 3. Decido o que fazer. 4. Ponho imediatamente em prática a decisão tomada. Gillan Litchfield tornou-se o diretor dos negócios com o Extremo Oriente da Star, Park & Freeman, Inc., firma que representa grandes interesses financeiros e de seguros. Com efeito, sua posição o colocou como um dos mais importantes homens de negócios americanos na Ásia e ele me confessou que deve grande parte do seu êxito a esse método de analisar os problemas e enfrentá-los de frente. Por que razão é admirável o seu método? Porque é eficiente, concreto, e vai diretamente ao âmago do problema. Além de tudo isso, contém a terceira regra, indispensável. Faça algo para resolver o problema que o aflige. A não ser que nos ponhamos em ação, todas as nossas pesquisas e análises de fatos são inúteis. Puro desperdício de energia. William James disse o seguinte:
Quando se chega a uma resolução e a sua execução constitui a ordem do dia, deve-se pôr de lado qualquer ideia de responsabilidade e todos os cuidados quanto ao que advirá. Nesse caso, William James, indubitavelmente, usa a palavra cuidado como sinônimo de ansiedade. Ele queria dizer apenas isto. Desde que chegamos a uma decisão cuidadosamente estudada, baseada em fatos, devemos agir. Não devemos reconsiderar os fatos. Não devemos hesitar, nem nos preocupar, nem voltar atrás. Não devemos nos entregar a dúvidas, que geram outras dúvidas. Não devemos olhar para trás. Perguntei, certa vez, ao Wade Phillips, um dos homens da indústria do petróleo mais preeminentes de Oklahoma, como é que ele levava adiante as suas resoluções. Respondeu-me: acho que ficar pensando em nossos problemas além de certo ponto só serve para criar confusão e preocupação. Chega um momento em que qualquer investigação nova ou qualquer raciocínio novo são prejudiciais. Chega um momento em que precisamos decidir, agir, e não olhar mais para trás. Por que é que você não emprega a técnica de Gillan Litchfield para resolver, neste momento, alguma das suas preocupações? Eis aqui a pergunta número 1. Por que motivo estou preocupado? Pergunta número 2. Que posso fazer para resolver tal situação? Pergunta número 3. O que vou fazer a respeito? Pergunta número 4. Quando é que vou começar a fazer isso? No próximo audiobook dessa playlist, você vai descobrir como eliminar metade das suas preocupações profissionais. Bons estudos e boa leitura!